Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como está a sua vida? Bem alinhadinha com Deus? Como está o seu coração? Em paz? Cheio da palavra do Senhor, da presença do Espírito Santo? Como está a sua família? Como está o seu ministério? Como você está? Seu coração vai bem? É importante alinharmos a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus, pois na Palavra de Deus nós temos a vontade de Deus. O Senhor nos ensina em toda a Escritura. E nessa série de programas estamos estudando, versículo por versículo, o livro de Atos dos Apóstolos, vendo a história da igreja, vendo as viagens missionárias de Paulo, dos apóstolos e aprendendo tanto com o apóstolo Paulo, com o Espírito Santo de Deus. E no programa de hoje vamos conversar dentro deste esquema das viagens missionárias, milagre na cidade de Troade. Que milagre foi esse? Onde fica Troade? Vamos ver o que Deus quer falar conosco? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é tão completa. A palavra de Deus nos traz coisas que às vezes você pensa, o que Deus quer me falar com uma viagem? O que Deus quer me falar com testemunhos que aconteceram há tanto tempo atrás? Bem, as histórias bíblicas, elas são proféticas, elas se repetem, ou seja, no sentido de trazer para nós lições tão preciosas que nós haveremos de empregá-las no nosso dia a dia. Quando vemos a história de Jesus, quando vemos o que Jesus fez, quando vemos o que Jesus ensinou, o que Ele falou, suas parábolas, o nosso coração se enche de ânimo, de alegria, de santificação e usamos o que Ele nos ensinou no nosso dia a dia. Ele nos fortalece. Nós vamos ver que aqui no livro de Atos, nós vamos ver que há tantos milagres, há tanta coisa acontecendo e Deus fala conosco. Vamos ver nas viagens de Paulo partindo para Macedônia, a Grécia, aquela região. Paulo parte para Macedônia. Atos capítulo 20, versículo 1. Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Onde Paulo chegava, começava a pregar, logo os judeus de outras cidades vinham atacar Paulo. Vinham levantar tumulto, vinham levantar a multidão para apedrejar o apóstolo Paulo. Assim como ele foi um perseguidor da igreja, agora ele estava sendo perseguido. Assim como um fariseu religioso, Paulo perseguiu os cristãos. Assim agora, fariseus religiosos, judeus ali que estavam guardando toda a lei, tinham o Evangelho, tinham Cristo, tinham o cristianismo, o caminho da fé cristã, como blasfêmia, como algo a ser perseguido, aniquilado, tirado. Não recebiam Jesus como seu Messias. E aqui diz que houve um tumulto, a multidão queria pegar Paulo, passa o tumulto, Paulo chama os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia, região da Grécia. Vamos ver Paulo ali na Grécia. Atos capítulo 20, versículos 2 e 3. Lemos assim: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses.
tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Bem, Paulo então vai para a Grécia, fica ali 3 meses. 3 meses entre os gregos, 3 meses pregando a palavra, 3 meses dia e noite, sendo testemunha do Senhor, orando, ensinando, pregando, evangelizando. 3 meses. Gente, a vida de Paulo foi uma vida tão intensa. Na verdade, o ministério dele dura cerca de 26 anos, 25, 26 anos. É muito pouco diante do tanto que nós já vivemos. É muito pouco. Nós vimos aí o pastor Márcio, 50 anos à frente de Lagoinha, passou tão rápido. Imagina, metade disso foi o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Pregando, indo de lugar em lugar, falando do Evangelho. Plantando a semente por onde ele passava. Então, ali na Grécia, Paulo fortalece os irmãos. Paulo ensina santificação, Paulo traz a palavra, Paulo discipula, Paulo organiza a igreja, levanta líderes, e então ele parte para frente. Ficou 3 meses na Grécia. Esses 3 meses, dia e noite, anunciando o Evangelho. Dia e noite, sendo testemunha, pessoas que vinham procurá-lo, pessoas que eram curadas, pessoas que eram abençoadas, pessoas que recebiam a palavra. Ficou ali 3 meses e depois fizeram uma conspiração contra ele. Em 3 meses, lá estavam os judeus de novo. É uma repetição, não é? Lá estavam os judeus perseguindo Paulo. Uma conspiração. E Paulo, então, estava para embarcar rumo à Síria, resolve voltar pela Macedônia. Nós vamos ver essa perseguição à igreja, essa perseguição à obra de Deus acontecendo constantemente. Nós vamos ver que o inimigo não quer que a gente pregue o Evangelho. Vai tentar nos barrar de todas as formas, mas é preciso perseverar. É preciso estar alinhado com a vontade de Deus. E apesar de ser um tempo curto, 3 meses, Paulo fortalece ali a igreja, Paulo prossegue, e nós vamos ver agora a equipe dessa 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, de 4 a 6. Nós lemos assim: acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias de pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Esta 3ª viagem missionária de Paulo conta com uma equipe de homens de vários lugares. Acompanharam Paulo até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro. Bereia foi uma cidade onde Paulo pregou e pregava ali na sinagoga, e os judeus eram tão nobres que eles queriam analisar, estudar a palavra e saber se de fato o que Paulo estava falando correspondia à verdade. Então eles queriam saber se realmente Jesus de Nazaré, Yeshua, era o Mashiach, ou o Messias, ou o Cristo, ou o ungido de Deus, ou o Filho de Deus, que haveria de reinar sobre toda a terra e sobre as nações. Então, aqui está um fruto de Bereia, Sópatro. Aqui está Aristarco e Secundo, de Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo pregou, plantou a igreja, escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, e Paulo traz estes 2, Aristarco e Secundo, de
Tessalônica. Cada lugar gerava um missionário para fazer parte da equipe de Paulo. Ele trouxe Gaio de Derbe, outra cidade, trazendo um fruto dali. Timóteo e Tíquico e Trófimo, da Ásia. Os 3. Olha como a equipe agora está grande. E Paulo, então, está indo para Troade, a cidade de Troade, com esta equipe de homens preparados, homens realmente lavados no sangue do Cordeiro, que tinham uma vida bonita, como hoje nós precisamos de jovens com uma vida bonita, lavados no sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo, para serem usados pelo Senhor, para trazer cura, milagres, para trazer a bênção do Senhor em palavras de fé, em palavras de unção e poder e de avivamento. Como precisamos. Estamos orando para que Deus chame você para fazer parte dessas missões pelo mundo afora, anunciando na sua faculdade que Jesus é o Cristo, que a palavra de Deus é a verdade, que a Bíblia e a ciência andam juntas, lado a lado, e de que servir a Deus e amá-lo é a coisa mais maravilhosa que existe na vida, não há nada superior a isto. E que todas as coisas deste mundo não têm valor algum diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, do seu amor e da sua palavra. Que não há nada superior a Deus e a servi-lo em tudo que possamos fazer nesta vida. Quem sabe você vai ser um destes jovens num tempo de missão entre os homens no século XXI. Como precisamos de homens corajosos, de jovens fervorosos, avivados para cumprirem esse chamado. E essa equipe de Paulo, eles foram na frente de Paulo e de Lucas. Lucas está escrevendo e Lucas diz, olha, depois da festa de Pães Asmos, navegamos para Filipos e em 5 dias fomos ter naquele porto onde passamos uma semana. Lucas é detalhista. Lucas nos traz detalhes da viagem, das coisas que aconteciam. Mas vamos ver quando Paulo chega a Troade. Paulo em Troade. Abra sua Bíblia em Atos 20, vamos ler os versos 7 ao 9. Diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Bem, aqui está Paulo em Troade. E Paulo quer aproveitar bem o tempo. Paulo prega bastante. Tem pessoas que não aguentam uma mensagem muito longa. 1 hora é o normal. 2 horas de pregação, 3 horas. E Paulo está falando aqui, ele está aproveitando todo o tempo. Os irmãos estão reunidos ali no primeiro dia da semana. Geralmente, a igreja estava se reunindo no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana em que se comemora, se lembra a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana. Estavam reunidos para partir o pão. Como assim? A ceia do Senhor. O memorial, o pão e o vinho. O pão, lembrando a morte de Jesus. E o cálice, o vinho, o suco de uva, lembrando
a ressurreição do Senhor e lembrando a vinda de Jesus. Sua primeira vinda, o pão, ele veio para dar a vida. Mas na sua segunda vinda, o vinho, lembrando a alegria de estar para sempre com o Senhor. A alegria de uma vida em festa. Hoje, nós temos lutas. Hoje, nós temos lágrimas. Hoje nós temos tensão, pressão, hoje nós temos jejum, oração, nós temos perseguições. Mas, naquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor, será só alegria, festa, festa, alegria, não mais dor, não mais lágrimas, não mais morte, não mais enfermidade, não mais separação, para sempre com o Senhor, em sua doce e maravilhosa presença, habitando na Nova Jerusalém, uma cidade toda de ouro, uma cidade que o Senhor foi preparar para nós. Então, Paulo está falando das coisas de Deus e Paulo, então, ele está preparando para a viagem no dia seguinte. Ele está despedindo dos irmãos e ele quer trazer várias recomendações. Então, eles estão ali num cenáculo que tem muitas lâmpadas, um cenáculo bem iluminado, porque a reunião vai pela noite adentro e já é quase meia-noite, quando Paulo ainda está falando, Paulo ainda está ministrando e o soninho vem. A Bíblia diz que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Não é um bom lugar para sentar, que a janela está entre o lado de fora e o lado de dentro. Do lado de fora, tudo escuro, já é meia-noite. Do lado de dentro, muitas luzes no cenáculo. Faz a gente pensar que muitos jovens estão sentados na janela. A expressão estar em cima do muro, nem na luz, nem nas trevas. Está ali no meio. No meio. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja não nas trevas, não lá no mundo totalmente, mas também não do lado de dentro. Não prestando atenção, não envolvido com a obra de Deus e com a pregação. E aquele jovem, então, ali na janela, ele vencido pelo sono, foi dormindo, e quando a pessoa não está deitada numa cama, está sentada, então o seu corpo vai e ele não tem o domínio. E aquele rapaz caiu do 3º andar e foi levantado morto. Quando um jovem dorme e cai, morre. Morre. Aquele que está no mundo, aquele que caiu para o lado das trevas, está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Morto. Ah, como é importante que nossos jovens permaneçam vivos. Tenham a fé viva. Busquem ao Senhor. Andem nos caminhos do Senhor. Porque se você pender para as trevas, vai experimentar o mundo, vai experimentar o pecado, vai experimentar a droga, a pornografia, o adultério, a prostituição, vai experimentar as perversões sexuais, cai para o lado das trevas, morto. Morto. Mas olha o que aconteceu. Atos 20, de 10 a 12, vai acontecer a ressurreição deste rapaz, Eutico. Olha o que a Bíblia nos diz. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quando aconteceu aquele fato com o rapaz, todos viram quando o rapaz caiu, assustaram-se e foram atrás dele. É tão importante que a igreja vá atrás dos que caíram.
Que a igreja vá atrás daqueles que tiveram sono dentro da igreja e tombaram para as trevas. Estão mortos. É muito importante que a igreja perceba e os busque. Quem sabe na sua família tem alguém que está morto, que caiu, que está nas trevas, mas é importante ir atrás. A igreja foi. Paulo desceu 3 andares, desceu em busca daquele moço. E a Bíblia nos diz que Paulo, então, chega perto dele, se inclina, se abaixa sobre aquele corpo caído. Quem sabe havia sangue ali, né, do 3º andar, e Paulo o abraça. É assim que as pessoas, que os jovens, é assim que aquele que está afastado no mundo, que caiu, estava na igreja, mas caiu para o lado do mundo, é assim que ele vai ressuscitar. É assim que ele vai voltar para o Senhor. É assim que ele vai poder viver novamente, quando a igreja vai em busca dele, se inclina, vai até onde ele está e o abraça. E o abraça. Esse abraço da igreja traz vida. Por isso nós temos o ministério A Centésima Ovelha, que é de buscar. Hoje sabemos que tantas pessoas que estão como mendigos na rua, um dia foram crentes, um dia estavam na igreja, mas caíram e morreram. Quantos perdidos? Quantos estão hoje nos presídios, talvez, o programa chegando aí para você no presídio, pessoas desviadas. Um dia estavam na igreja, caíram e morreram, perderam a vida, mas aí a igreja está abraçando você e dizendo: a vida que está, recebe a vida que é o Senhor Jesus, o perdão dos pecados. Ah, você acha que aquele moço que caiu da janela do 3º andar, ao voltar para aquele cenáculo, para o partir do pão, ele ia sentar na janela de novo? Absolutamente. É isso. Ninguém, tendo abandonado o Senhor e estando numa posição perigosa, volta de novo para ali. Ele agora vai sentar no banco ou no chão, mas não mais na janela, não mais entre luz e trevas. É importante que a igreja busque os seus perdidos. É importante que você não pare de orar pelo seu filho, seus pais, seus irmãos, ou alguém que você conhece que está frio, desviado, caído, morto. Só. É importante ir atrás, abraçar. E Paulo disse: não vos preocupeis, a vida está nele. Mas a vida ali é necessário voltar, subir. Aquele que estava caído, aquele que estava morto, agora vai subir de novo. Passar desde o 1º degrau, 1º andar, o 2º, o 3º, até o cenáculo para continuar aquele culto. Continuar na presença de Deus. Que tal voltar hoje para o Senhor? Que tal hoje receber este abraço do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, eu me arrependo de ter deixado os teus caminhos. Eu me arrependo de estar vivendo esta vida de pecados. Eu me arrependo por estar longe de ti e morto nos meus pecados e delitos. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, dá-me um coração puro. Eu quero viver eternamente para ti. Eu quero ser teu a vida toda. Oh, meu Salvador, serei para sempre teu. Meu Redentor, serei para sempre teu. Recebe-me
perdoa-me e encha-me com teu Espírito Santo. Eu volto hoje para ti. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Não há maior alegria do que a volta do pródigo para casa, a ressurreição daquele que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A festa no céu. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!